Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa conversa sobre não valores que a Bíblia ensina. E hoje nós vamos falar sobre a ira, isso mesmo. E o nosso versículo base está no livro de Tiago, aqui na Palavra de Deus, no capítulo 1 e o verso 20. Diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa história está narrada lá no capítulo 18 do livro de 1 Samuel e fala sobre a fúria de Saul, a ira de Saul. Então, acontece que depois de Davi ter derrotado Golias naquela batalha com os filisteus, vocês conhecem a história, que Davi derrotou o gigante Golias. Aí o rei Davi foi recebido pelo rei Saul de braços abertos, ele ficou muito feliz, porque aqueles filisteus, aquele gigante, vinha afrontando o povo de Deus. Então o rei ficou muito feliz com o Davi e recebeu ele de braços abertos e ordenou a toda a nação que tratasse Davi como se ele fosse o próprio filho do rei. Só que o rei, esse rei Saul, ele tinha uma fama, ele era um pouco famoso porque o humor dele mudava muito rápido. Ele era assim um tipo bipolar. Um dia ele estava muito feliz, outro dia ele já estava ao contrário. Então todo o povo gostava de Davi, ele ficou muito famoso, e aí depois dessa vitória dele contra os inimigos, contra o Golias. Mas também porque ele era um homem muito bom, por isso as pessoas gostavam dele. Ele tinha muito talento para tocar harpa, fazia muitos poemas, e as mulheres gritavam na rua quando ele passava assim, e falavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E isso tudo foi entristecendo o coração do rei Saul. Ele começou a ficar com inveja, começou a ficar irado. E aí, chegou um tempo que ele não podia mais suportar que alguém fosse mais querido do que ele. Ele ficou com muita inveja de Davi, porque Davi era muito mais querido do que ele. Aí ele começou a ver Davi com maus olhos. Ele começou a querer descontar, fazer mal para Davi. No dia seguinte, depois desse episódio das mulheres gritando na rua, Davi foi visitar o rei Saul. Foi na presença do rei Saul, como ele fazia todos os dias para tocar a sua harpa. E aí, enquanto Davi tocava, dedilhava sua harpa lá muito, muito suavemente, muito gostoso, aí Saul, tomado por aquela ira, cego de raiva, ele pegou uma lança e atirou uma lança no jovem pastor, em Davi. Só que Davi, com a ajuda de Deus, conseguiu se esquivar dos ataques do rei e deixou a harpa cair no chão e fugiu correndo do palácio para salvar a sua vida. Essa é a nossa história. Então, se você se aborrecer, pense nas consequências. A ira normalmente prejudica mais quem sente do que quem a provoca. Então é mais prejudicial para quem sente a ira do que para quem provoca a ira. Com essa história, o que nós podemos aprender? Podemos aprender que a ira é uma manifestação que se forma de ressentimento ou aborrecimento e leva a pessoa a agir como sem pensar, cometendo erros que mais tarde ela pode se lamentar. Eu diria até que mais tarde, certamente, ela vai se lamentar. A pessoa que toma decisões ou que fala alguma coisa sobre o efeito de muita ira, certamente vai se arrepender e vai se lamentar. Esse sentimento, quando convertido em algo frequente, quando começa a acontecer com muita frequência, é uma verdadeira ameaça para a convivência, pois é muito difícil reparar os danos que causa. A ira é uma emoção muito ligada ao egoísmo, costuma aparecer quando não se conquista aquilo que se deseja, mas que Deus nos guarde e que nós possamos controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para não cometer esse não valor, aliás, que a Bíblia ensina, tá bom? Vamos lá para 2 perguntinhas só que eu vou fazer hoje, muito fácil. Por que o rei Saul ficou zangado com Davi? Fácil, hein? Por que o rei Saul ficou zangado com Davi? Muito bem. Segunda pergunta, por que
Davi tinha se tornado tão popular? Porque todo mundo gostava, as mulheres gritavam, o povo gritava quando ele passava na rua. Por que que ele ficou tão popular? Pois bem, agora na nossa conversa com os mais experientes, eu vou propor para vocês conversarem aí com o papai, com a mamãe e perguntarem para ele o que eles fazem para controlar essa emoção, essa ira, quando aparece em determinadas ocasiões, o que eles fazem para controlar e para que eles expliquem para você por que é muito ruim permitir que esses sentimentos invadam o coração, seu coração, nosso coração, invadam nossas vidas. Bate um papo lá com o papai e com a mamãe. Momento da brincadeira. A brincadeira é muito legal e ela se chama O Dragão de Duas Cabeças. Vai ser assim. Entre o grupo de crianças, é legal para fazer em grupo, um grupo com crianças. Vocês vão escolher duas crianças que vão ser as cabeças. Dragão de duas cabeças, duas crianças serão as cabeças. Elas vão dar as mãos, todas as outras crianças ficam espalhadas no ambiente, num pátio, num espaço relativamente grande. E essas duas cabeças, sem soltarem as mãos, de mãos dadas, sem soltar, vão correr e tentar capturar outras pessoas. À medida que forem capturando outras pessoas, o dragão vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Vão dando as mãos e vão sair na captura de outras crianças. A última criança a ser capturada vai ser a vencedora. Que legal, né? Beijo, fiquem com Deus.